Pois é, gente, o X voltou para o Brasil. Vocês já imaginariam que alguma vez na vida de vocês iriam escutar que uma rede social bloqueada pelo Supremo Tribunal Federal daria a volta por cima e voltaria mesmo tendo uma decisão judicial que atacasse ela? Pois é, o que a gente viu foi nada mais um milionário sul-africano brigando com o ministro do STF. E adivinha só quem ganhou essa briga? Tá preparado para saber? Agora o Elon Musk atacou com tudo, fez uma decisão, galera do céu. Que homem articuloso, que coisa foi essa que ele fez com o X? E que se o Alexandre de Moraes resolver derrubar o X agora, ele derruba X e mais meio mundo, inclusive aí a site do STF, do governo e da Globo. Pois é, estão preparados para saber o que está acontecendo, né? Vocês estão loucos para saber o que está acontecendo. Então bora lá falar sobre política hoje às 10 horas da noite com vocês. Eu não sei se vocês lembram, mas no passado não tão distante, o X tinha sido bloqueado pelo Alexandre de Moraes, por ordem dele. Galera, por quê? Porque o X tinha descumprido as decisões que o ministro tinha colocado, né? E não pagou as multas. E no meio dessa história, foi X, foi Starlink, foi tudo que você conseguir pensar e ir embora. E aí, todo mundo ficou bloqueado de usar o X. E quem se atrevia a usar o VPN, colega, tinha que pagar 50 mil reais para o governo. Pois é, era multa, não podia usar VPN para usar o X, né? Mas o Elon Musk, tão articuloso, o cara tava construindo foguete, meu bem. Você achou que bloquear o X ia ser o quê? A última Coca-Cola de todas? Não, não foi. Elon Musk conseguiu driblar a situação e ainda mais, né? Debochou na cara de alguns brasileiros. Como que rolou o esquema e o que o Elon Musk fez para driblar essa situação? Vocês têm que entender que quando o X caiu, não caiu o X por completo, tá? Não foi simplesmente deletaram a rede social da face da Terra. Na verdade, foi a Anatel que pegou e removeu, no caso, o link. Então, sabe aquele link que estava escrito bonitinho, www.x? Pois é, aquele link tinha sido bloqueado e também tinha sido bloqueado aí pelas equipes de telefonias, por exemplo, Oi, Claro e tal, de internet, para que ninguém conseguisse acessar e entrar dentro do X. Mas adivinha só, isso só foi possível o X ser bloqueado porque ele tinha um domínio próprio, então praticamente assim, só ele tinha aquele domínio e não usava praticamente mais nenhuma outra rede social e nada com o domínio do X. Aí o Elon Musk, vendo essa gafe toda, falou do querido: vou fazer sabe o que agora? Porque em vez de não ter só um domínio, eu não tenho um que seja conjunto e que proteja as outras redes sociais do Brasil. Porque assim, se for tentar derrubar o X novamente, vai ter que derrubar o diabo A4. Foi exatamente aí que Musk pegou de jeito com a questão do X e o X está de volta agora. Então, o Elon Musk fez nada mais, nada menos do que vincular o X a Cloudflare, que é uma empresa que meio que presta segurança e, aliás, também fornece tecnologia e serviços para a maioria das empresas, sites e tudo que você imaginar no Brasil. Entre elas estão algumas que vocês já conhecem, né? Como, por exemplo, de privada. Nubank, vamos supor, Magazine Luiza, Mercado Livre. Aliás, a própria Globo tá no meio usando a Cloudflare. E também, da parte pública, já tem o governo federal, né? Vocês sabem o portal do Gov Brasil. Temos a Receita Federal, temos o STF, tá? Para quem não sabe, o site do Supremo. E o próprio IP aí, então, do Senado Federal. Então, raciocina comigo. Essas redes sociais usam o IP o mesmo IP. E agora o X se vinculou a esse também. Então significa, se caso a decisão for tomada agora para que o X seja excluído, banido, tirado da Terra, vai ter que vir uma multa também para essa empresa Cloudflare. E significa que se um cai na Cloudflare, todo mundo cai. Então assim, tá correndo risco agora de Globo, de Receita Federal, de STF no seu site e o próprio Senado Federal, ó, e de arrasta pra cima. E vai ficar tudo fora do ar, o Brasil vai entrar no caos, ninguém vai saber o que tá acontecendo, porque praticamente vai ser tirado das redes sociais também. Ou seja, tanto as empresas públicas, privadas e até mesmo bancos vão ser atingidos se o X for tirado. Então, nada mais nada menos, o que o Elon Musk fez foi uma articulação tão estratégica que vocês não têm noção. Porque agora, como que vão conseguir arrancar o X? Porque sabem que se arrancar o X, vai aí ter, né, praticamente
uma queda em todas as redes sociais. De empresas, de bancos, de tudo. Vai cair o site do Brasil inteiro. O Brasil inteiro cai se o X cair agora. Não é à toa que o próprio Musk chegou até a fazer uma frase bem polêmica e debochada no próprio X dele. Pra quem não sabe, ele citou esse cara aqui, né, que é o Arthur C. Clarke, que afirma, segundo a frase desse cara, qualquer tecnologia suficientemente avançada é indestrutível da magia. Pois é, eu acho que qualquer um entendeu o que significa isso, né? E pra quem foi a mensagem de Elon Musk. Mas vou te falar, dessa situação toda, a parte principal não é que o X voltou, tá? Porque o X tá naquela situação, voltou, mas e as multas? E o que vai acontecer? Porque até onde a gente sabe, quem entrasse no X ia pagar 50 mil. Agora que não precisa mais de VPN, o X está de volta. Vai ter o cancelamento dessas multas, vai ter a retirada das decisões, ou vai todo mundo ficar proibido de ir lá o X, mesmo ele, em aspas, não sendo bloqueado, né? Sendo driblado praticamente as ações que eram feitas contra o X. Porque agora, como o Elon Musk driblou a ação, né? E assim, o X, ele tá usando um endereço de IP diferente, significa que ele tá, de certa forma, livre. E é mais ou menos como colocaram aqui. Elon Musk mandou, né, trocar o IP do X, que tem hospedagem própria. Então, agora, a hospedagem do domínio é da Cloudflare. Estima-se que 70% da internet está hospedada, então, na Cloudflare. Inclusive, aí, também o sistema do governo federal. O que não faltou foi comentário da galera desesperada, tentando entender o que aconteceu com o X, ou pelo menos explicando o caos que virou o X. A confusão tá armada. O X burlou o bloqueio do STF e poderá voltar no Brasil. O Elon Musk mudou o IP do X e agora está embaixo da Cloudflare. Especialistas dizem que não tem como bloquear a Cloudflare. E se houver esse bloqueio, vai bloquear tudo que está embaixo dessa Cloudflare. Como, por exemplo, bancos. Vai bloquear Pix. Vai ser uma confusão generalizada. Para vocês terem noção, até o site do governo, o Gov, está embaixo dessa Cloudflare. Imagina só, se bloquear essa Cloudflare para derrubar o X, derruba o país, gente. O Elon Musk está bancando o jogo pesado, ele quer voltar para o Brasil. E já tem gente conseguindo acessar o X de novo. É aquele famoso ditado do Tropa de Elite, é a guerra da carne. Mas e aí, vocês concordam? Uma coisa é certa, X está com a probabilidade grande de voltar, mas a grande questão, será que as decisões ainda vão valer ou não? Porque até agora, se o X tá, de certa forma, desbloqueado, é uma dúvida, né? Porque se trocou de IP, não foi mais bloqueado, a não ser que Alexandre de Moraes bloqueie, então, a Cloudflare. Mas aí vai bloquear tudo, né? Vai bloquear o site do STF, vai bloquear tudo que você conseguir imaginar. Eu acredito que isso aí não tá nos planos do ministro. E acredito que também agora ficou uma confusão e uma briga pesada. Mas põe aí nos comentários o que você acha e a gente volta daqui a pouco com mais coisas. Tá preparado para saber sobre as novas notícias? Pois é, já inscreve, deixa o like e compartilha.